A vasectomia é um processo seguro, é reversível, ela deixa você impotente, você perde o libido, muda na tua ejaculação. Eu fiz a vasectomia e vou fazer um relato explicando todas as dúvidas, o que é que mudou, o que é que não mudou após a minha cirurgia de vasectomia. Então fica até o final, que eu vou explicar tudo bem para você não ter medo em fazer essa cirurgia tão importante nos últimos anos. Olá pessoal, me chamo Daniel Henrique, você está aqui em mais um vídeo do Opinião com o Dan Henrique, dessa vez para falar de um assunto importante para os homens aí que pretendem fazer a vasectomia. Vou tirar todas as dúvidas sobre como eu fiz a vasectomia, onde procurar, o procedimento é rápido, demorado e também após a vasectomia e todas as suas mudanças aí. Vamos lá pessoal, como é que eu decidi fazer a vasectomia? Por que eu tomei a decisão de fazer a vasectomia, né? Eu tenho agora 2 filhos, né? Mas antes da minha filha nascer, quando descobri que a minha mulher estava grávida do segundo filho, né? Eu decidi procurar ali a forma de não querer ter mais filho. Então fui procurar ali com pessoas que já tiveram feito essa cirurgia, né? Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo que o marido dela fez a vasectomia e me indicou, para quem é de Recife, aqui tem o Cisan. Mas quem não é de Recife que está vendo esse vídeo, qualquer posto de saúde, pode você dar a entrada lá, falar com o posto e procurar saber como é que faz a vasectomia. Eles vão te orientar da melhor forma possível para poder fazer esse procedimento. Daí então eu conversei com ele, ele me indicou o Cisan, que é aqui em Recife, né? Então fui lá, foi muito rápido, eu fiz um cadastro no Cisan, fiz lá, me inscrevi e marquei uma consulta com o doutor para poder me instruir como é que para fazer a vasectomia. Então eu fiz 4 consultas antes de fazer a cirurgia. A primeira consulta foi do interesse, ele me explicando o que ia fazer na cirurgia, dizendo que é uma cirurgia que não tem tanta reversão, que tem que saber os critérios, né? Hoje não precisa ter filho para poder fazer a cirurgia, mas antigamente precisava ter, né? Então é uma decisão que o homem pode tomar sozinho, não precisa mais do aval da mulher. Antes tinha a mulher, né, assinando ali o documento para poder autorizar um homem a fazer. E ele foi me explicando, né? Ele foi e marcou as consultas necessárias para eu poder fazer a vasectomia, né? A primeira consulta foi com a psicóloga, com a assistência social, depois tem o planejamento familiar e o exame de sangue, né? Então fui fazendo esse processo lá mesmo no Cisan. Acho que quem é de outro estado deve fazer no próprio posto, né, esses procedimentos. E depois que eu entreguei toda a documentação pro doutor, né, eles ficam registrando lá todo o processo que você faz lá, eu marquei o dia da consulta, o dia da cirurgia. Como estava no final do ano, né? Então tive um período de férias e foi meio que para janeiro, fevereiro. Foi passando o tempo e ficou para fevereiro mesmo, né? Porque tem que achar ali uma agenda que o doutor faz a cirurgia, já que tem muita gente querendo fazer, né? E eu acabei caindo para fevereiro, né? Antes do carnaval, porque chegasse no carnaval eles ficavam de recesso, aí não conseguiria fazer. Então caí ali no dia 15, antes do carnaval, basicamente. Chegando o dia, a cirurgia é feita, eu não sei se nos postos de saúde ou no hospital, né, assim, mas a minha cirurgia foi acordada, né? O médico faz a anestesia local e eu fico deitado, eles medem ali meus batimentos, né? Então ele dá anestesia local e vai cortando ali com bisturinha, não sinto nada basicamente. Ele vai explicando a situação para você e vai fazendo o procedimento de cortar os 2 ductos diferentes, né? Então ele corta de um lado, corta do outro, ele termina um lado primeiro, né? Corta os 2 ductos diferentes, que faz que o hormônio do espermatozoide não suba mais, né?
Então ele para ali, eles cortam essa passagem do espermatozoide de um lado e de um outro, depois ele fecha, né, ele fecha ali e termina a cirurgia. É uma cirurgia muito rápida, eu não senti uma dor, só uma dorzinha só bem pequena, mas nada que incomode absurdamente. Mas foi muito rápida, acho que durou umas meia hora ali e já estava andando normal, né? No primeiro dia, eu senti claramente, após a cirurgia, eu senti uma dor ali forte e tal, uma dor bem forte na região, que como se fosse um chute assim no testículo, mas ao longo do dia foi passando, no mesmo dia assim, não foi 7, 8 dias sentindo essa dor não. Ao longo do dia essa dor foi diminuindo, quando chegou ali de noite já estava meio que tranquilo já, e meio que normal. Então chegou no segundo dia, né, pós cirurgia, e assim, os médicos recomendam você ter um repouso, né, de 2 a 7 dias, descansam, pegar peso e tal. Mas a minha recuperação foi muito rápida. No segundo dia eu já estava normal, sei lá. Eu peguei peso, não senti nenhum tipo de problema, nada, peguei balde, fui fazendo a faxina da casa, fui fazendo umas coisas da casa. No terceiro dia já estava tendo relação já. Então, esse é um prazo que os médicos dão, né, de 2 a 7 dias, né, no máximo 7 dias sem ter relação, para poder proteger, mas depende de cada pessoa. No meu caso, não, meu caso foi muito rápido. No segundo dia a dor já foi embora, já estava resolvendo as coisas, pegando peso, fazendo as coisas. E no terceiro dia já tive relação normalmente. Então isso vai de cada pessoa, né? Eu não posso falar do que o meu caso vai ser o seu caso, vai de cada pessoa aí. Então você, depois da cirurgia, analisa aí a tua recuperação, né? Sobre essa questão que todo mundo tem essa dúvida, a pessoa fica impotente, perde libido. Eu confesso que no começo, depois que eu fiz a cirurgia, né, você vai fazer as práticas sexuais novamente, você fica um pouco com medo, porque é que vai mudar aqui, né? Porque você acha que vai mudar alguma coisa, mas depois que você faz, não muda nada, não muda meio que nada. Eu digo ainda mais, até melhora, né? A libido ainda aumenta, a vontade aumenta, não tem essa impotência, fica até melhor. Enfim, para mim foi melhor. A diferença é que agora eu não faço mais filhos, né? Então, para mim foi meio que mudou nada, ficou até mais prazeroso, inclusive. E só para lembrar também, uma recomendação médica é que para você ter certeza que você não vai ter mais filhos, lembrando que após a cirurgia isso não significa que você não vai ter filhos, porque a parte restante, a parte que ficou em cima do óvulo, do testículo, eles precisam ser ejaculados, né? Então você tem que ter um número de ejaculações, que os médicos falam que é 20 ejaculações, para você diminuir o restante do espermatozoide ali, para não ter essa possibilidade de engravidar. Um outro ponto é que você precisa, após a cirurgia, fazer o exame de espermograma para ver a quantidade de esperma que tem ainda restante, a porcentagem do esperma que tem restante ainda na tua ejaculação ali, né? Quanto menos a porcentagem de esperma for, melhor fica a tranquilidade, passa para você não ter mais filho. Então você vai fazer o espermograma e aí quando chegar a 0, né, você tem a certeza que não tem a possibilidade de ter mais filhos. E mesmo assim, depois de fazer todo esse processo, ainda pode engravidar, mas é muito raro isso acontecer. O único motivo da pessoa pós-cirurgia engravidar, os médicos falam que, claro que isso é muito raro, é do próprio sistema do teu corpo de regenerar a parte que foi cortada, a parte que foi tirada, né? Como tirar os ductos diferentes ali, né? Tirar os dutos que levavam o espermatozoide até o testículo e quando você ejaculava, fazia filhos. Depois da cirurgia, que eles tiram esse duto, a única forma de engravidar é quando o próprio corpo se regenera. E aí meio que não tem muito o que fazer. Teve um caso que aconteceu lá no Pará, um influencer,
que ele fez a vasectomia para não ter mais filho, e depois ele recebeu a notícia que teve filho, porque os duplos diferentes se regenerou e ele ficou surpreso disso, ele não sabia que isso poderia acontecer e teve filho. Então, sim, é um método mais eficaz, mas não é totalmente 100% não. De vez em quando acontece essa regeneração ali, mas é muito raro, né? Muito raro, mas acontece aí também. Então, se você tem medo, pode ficar tranquilo que a cirurgia ela é feita. Quem tem medo de fazer cirurgia acordado, de vez em quando os médicos botam ali para você dormir, a não ser que realmente for necessário. Mas no meu caso eu fiz acordado, né? Pelo menos no CISAM, onde eu fiz, foi acordado. Não sei se no posto de saúde do Brasil aí, né, o SUS da vida, eles permitem que você faça dormindo, mas aonde eu fiz acordado. Então eu fiz tranquilo a cirurgia, não doeu nada. Após a cirurgia só foi um dia ali que teve alguma dorzinha, um desconforto, mas depois é normal, qualquer cirurgia você sente um desconforto. Mas depois disso, a minha libido não mudou, a minha impotência não aconteceu, e a única diferença é que eu tenho a tranquilidade de que eu não vou ter mais filhos. E isso para mim me conforta muito, não ter mais filhos. Para mim ter 2 filhos já é o suficiente, né? Igual eu falei no vídeo passado, que antigamente o pessoal tinha vários filhos, né? Pois a condição realmente era boa. Hoje, ter no máximo 2 filhos já é o suficiente. Então, para mim é muito satisfatório saber de que eu posso ter a relação e ter a tranquilidade de que eu não tenho mais essa possibilidade de ter filho, a não ser que meu próprio corpo se regenere. Então, é uma tranquilidade assim maravilhosa. A ejaculação fica a mesma coisa, o prazer é muito melhor. Então, e essa tranquilidade, assim, que eu não tenho explicação, né? Você não saber que você vai ter relação e não engravidar mais ninguém, né? Não engravidar ninguém mais. Agora, se você tá com dúvida se vai querer ter filhos ou não durante a sua vida, é melhor você pensar 2 vezes. Né? Porque tem muita gente que é nova, que não quero ter mais filho, mas tem 18 anos, mas a vida vai passando, vai criando maturidade, aí em vez de fazer a vasectomia com 18 anos, quando chega aos 25, 30 anos, quer ter filho, mas não pode ter mais. Então é uma decisão que você precisa repensar muito, é uma certeza. Eu fiz com certeza que não quero ter mais filho. Então, se você tá com essa dúvida que essa raiva, não quero ter mais filho porque tá ruim, e depois se arrepender, então não vale a pena fazer. É só pessoas que realmente não querem ter mais filho porque tá percebendo que as coisas estão mais difíceis, né? Então tem que se pensar antes de tomar uma decisão dessa. E antes de finalizar, uma dica para os homens aí, né? Que eu recebi do doutor, né? Após a cirurgia você tem que usar uma cueca para poder sustentar, né? E teve algumas coisas depois da cirurgia. Por exemplo, um testículo ficou um mais baixo, outro mais para cima. Isso é normal, tá? Isso é normal. No momento eu estranhei, mas depois eu percebi que era normal. Devido a uma consequência da cirurgia. Mas é normal. Um testículo ficar para baixo, outro ficar para cima. Isso aí é tudo normal, tá certo? E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Gostou? Tá com dúvida? Sanei tuas dúvidas aí sobre a vasectomia, tá mais decidido, tá mais tranquilo em fazer, para mim, um procedimento tão importante para os homens hoje em dia, já que está tudo mais difícil. Enfim, deixe o seu comentário, deixe o seu like, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.